Legal, então vamos parametrizar os nossos robôs Doll 2.0, tá? Aqui eu estou dentro dos meus robôs e para criar um novo basta criar no mais, canto direito em cima, ou então pegar qualquer robô que você já tem, você pode duplicar ele, tá? E começar e modificar os parâmetros também. Vamos pela forma mais normal, clica no mais, aí você escolhe o robô Universe Doll 2.0 e aí ou simulado ou real, dinheiro de verdade, simulado para você ver como o seu robô iria se sair. Você dá um nome para o seu robô, vou chamar ele aqui de teste, tá? Você poderia colocar qualquer nome, depois você pode mudar, não se preocupa. Capital inicial é para você, tá? Não vai fazer diferença aí no robô rodar, mas tô colocando aqui 25 mil porque eu vou operar um robô de dólar cheio para um dia, tá? E aqui, simulador pessimista ou otimista, o que a gente deve fazer? Bom, eu sempre vou dizer para você escolher o pessimista, tá? No lugar do otimista, porque você vai estar mais de acordo com a realidade. Na verdade, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, tá? No primeiro momento, o preço tocou 48, mas não consumiu toda a fila. No otimista teria dado, mas no pessimista é agora, ó. Aí sim consumiu a fila toda. Isso eu mostrei para vocês aqui no gráfico. E agora eu quero dar um outro exemplo disso acontecendo no book de ofertas usando o 55 como um valor referência. Uma olhadinha aqui nas nossas ordens, o que poderia ter acontecido, a diferença entre o pessimista, isso só para o simulado, tá? Entre o pessimista e o otimista, tá? Então quando você coloca uma ordem, você tem uma fila, né? Quando o robô coloca uma ordem, se ele colocasse agora no 55, por exemplo, ele seria, ó, já tem 65 ordens lá, né? 65 contratos querendo comprar no 55. Eu seria o de número 70. Quando a gente trabalha no otimista, encostou no 55, daria o ganho para você, tá? Então, lembrando que é só no modo simulado. Então, no seu simulado ia aparecer um ganho. Mas, muitas vezes, ele poderia não condizer com a realidade. O preço poderia ter chegado até os 55, né? A gente viu que estava com 70 contratos lá. E aí pegou 20, 30 contratos. E, de repente, você é o último da fila, não te pegou. O robô simulado pessimista não daria o ganho para você, porque ele esperaria a fila inteira sair, e o otimista ele ia aparecer para você como ganho, tá? Então seria fácil, né? Dá uma olhada aí no book agora, eu faria um robozinho 57, 57,5, tocou em um, tocou em outro, ganhei, só que não é simplesmente isso, você tem que esperar que a fila seja toda ela consumida, tá? Claro, o robô no momento que ele coloca a sua entrada, ele já coloca a sua saída. Os stops não ficam aparentes por uma questão de segurança. A gente sabe que os market makers vêm aonde fica um stop do pessoal, né, no range mais curto, normal, são market makers. Então, assim, as inversões a gente faz a mercado justamente para não ficar dando pinta lá no book, para não ficar aparecendo, tá? Então, ó, vocês viram que aquela hora tocou no 55, pegou 20, mas não pegou a gente. Então no simulado otimista já estaria no ganho faz tempo. Já no simulado pessimista, você ainda está lá na fila do 55, esperando ser consumido e vir a ordem para pegar aquela fila toda, né, de vários players que estão ali junto com você esperando, tá? Então, quando for montar um robô para testar no simulado, sempre use o simulado pessimista. Você vai estar muito mais de acordo com o que acontece na realidade. Na verdade, provavelmente, você vai estar um pouquinho pior do que acontece na realidade. Isso é ótimo para que você possa, enfim, quando for para o mundo real, né, operar dinheiro de verdade, possa operar com mais tranquilidade, tá bom? Vamos só esperar aqui para ver se ele pega o nosso 55, tá? No mundo real também, no simulado pessimista, para ver se ia ser um ganho. Aqui, ó, nosso valor tá lá. Primeiro toque ele só pegou alguns contratos. Se você estivesse operando no real, poderia ser o seu sim, porque o robô coloca os contratos rápidos. Mas no simulado pessimista a gente precisa esperar
para ver, tá? Então, de novo, não é sempre que vai ser esse sofrimento aí, né? Mas enfim, o mercado tem o seu tempo, tá? E aí eu quero só mostrar para vocês aqui quando que seria realmente realmente de fato pegou o simulado pessimista, deu a saída para você dentro desse robô, tá? O que você está vendo aí é o book de ofertas, é o que acontece o dia inteiro dentro do dólar cheio, tá bom? Players comprando, players vendendo, uma briga sempre, né? Uma guerra sempre para preço ir para cima ou ir para baixo. Tem muita coisa acontecendo aí dentro, é o mercado que mais movimenta financeiro no Brasil. Todo mundo tá lá. Aí, agora a gente tá lá no 55 e agora ele chegou a consumir a fila toda, tá? Faltou um contrato, aí seria muito azar. Agora foi tudo. Então, aí seria um ganho também no simulado pessimista, tá? E no real também. São casos em casos, mas de novo, em geral, o real está melhor posicionado em termos de estar na fila do que o simulado pessimista. Então é sempre bom começar, ainda mais porque são robôs pesados para você fazer seus testes. No simulado pessimista, escolha sempre ele. Eu sei que estou demorando tempo sobre esse assunto aqui, mas é porque de fato eu considero, é um detalhe, mas eu considero muito importante que você faça dessa maneira, tá? Então beleza, pessimista, e aí clica no próximo botão, vamos criar o nosso primeiro robô. Bom, ele vem já com algumas parametrizações default, tá? Original de fábrica. Ó, aqui em cima dá para mudar o nome. Lembra que eu te falei? Ó, coloquei mais um 1 aqui só para te mostrar, tá bom? Então não se preocupa com o nome. Mas ó, tá vendo que ele vem com várias configurações já? Quantidade de ordem, fator de reverso de aceleração. Então aí só para você ter a base do que você vai colocar, tá? Você pode mudar tudo isso. A primeira escolha que você tem que fazer é se você vai operar mini dólar ou dólar cheio, tá? A gente só está operando no mercado do BMF nesse robô, que é o DOL 2.0, gráfico ainda não vai ter nada, sumário também não vai ter nada, porque não tem nenhuma ordem que você deu, um robô novo que está sendo criado agora. Depois a gente consegue ver essas parametrizações. Então entre DOL e WDO, você escolhe o mercado que você vai operar, o mercado BMF, tá? E essa é a primeira escolha que você tem a fazer. Lembrando que o DOL, tá? A quantidade por ordem é de 5 em 5. Já o WDO pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ó. Se eu tenho 3 no DOL, ele não vai permitir, ó. É 5, tá? O número mínimo de contratos, beleza? Então, para operar o DOL, você tem que pôr 5. Se colocar menos, o parâmetro não vai permitir que você faça isso. Já para o mini, e você também não consegue colocar 10, tá? Porque é um robô que inverte, ele tem inversão, reversão, e o dólar é muito pesado, então você começa com 5, tá? Você pode até ter quantidades maiores durante o trade, mas com duas inversões, mas você começa com 5. Já no WDO, você tá vendo aí, você pode colocar 100, 15, 17, 30 mini contratos, que tá tudo certo, ele vai permitir, claro, de acordo com o que a sua corretora também permite. As corretoras em geral têm um número máximo de mini dólares, se você quer mais, você precisa conversar com eles, tá? Por ordem, beleza? Então a primeira parte é o gerenciamento de ordens, está feito. E agora aqui uma grande dúvida para muita gente, né? O fator reverso de aceleração. Ele pode ser entre 50 e 250 para o dólar cheio, e ele pode ser entre 100 e 1000 para o mini dólar, tá? Essa é uma parte fechada do robô, né? Nosso robô é um gray box, ou seja, você não sabe exatamente tudo o que ele faz. Mas eu quero dar aqui algumas dicas intuitivas para você. Esse aqui é o mercado que está operando num dia qualquer, tá? Ele está num range ali entre 60 e 52. Esse range já foi marcado e eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá? Mas perceba, já foi marcado, tá ali entre 61 e 52, 53 o range, imagina isso. Dá uma olhada no que acontece com o mercado no momento, anteriormente ele estava mais subindo, tá, o mercado. Então por isso que é um fator reverso de aceleração, ele estava no movimento natural mais subindo. Perceba ali do lado direito, a mais vendida do dia, tá de cima para baixo, é a BTG, no cantinho superior.
E aquelas luzinhas vermelhinhas do lado direito e verde é quem está vendendo, quem está comprando no momento. Então a mais vendida está vendendo, vermelhinha a primeira da lista e primeira de baixo. Olha o que acontece quando ele vai baixando aí dos 55, 50, que é o ponto da nossa entrada, tá? O ponto da nossa entrada seria ali 54,5. Vira uma velocidade absurda, tá? Por quê? Porque esse range já foi marcado previamente. E esse é um dos momentos que o robô entraria devido a uma parametrização anterior. Só para você entender um pouco como o range foi marcado antes, tá vendo ali 60, 100 contratos comprados pela BGC, não pela BTG. Ali é o range marcado na parte de cima, tá? De 61. E na parte de baixo, eu tô correndo aqui, tá? Isso tá parado, não tá acontecendo. Eu tô buscando aqui no book para mostrar, só para mostrar onde marcou a parametrização ali pra gente do nosso range. Tá aí, ó. Foi em 52,5. Na verdade não foi 52,5. Como tem esse asterisco do lado de 52,5, quer dizer que foi uma ordem a mercado que pegou até os 52,5. Pegou vários níveis de preço, tá? 250, extremamente relevante. Então, para dólar cheio, muito relevante. Então, um fator reverso. E tempo depois, olha o que aconteceu. Estava aí no 39, 38. Ou seja, realmente era um ponto chave. Então, o fator reverso de aceleração, o dólar ele não vai em linha reta, tá? Ele vai subindo, descendo. Ele marca ranges, mas ranges relevantes para a gente. E a partir daí começa a operar. Exatamente como ele vai fazer isso, você não vai conseguir ver olhando no gráfico, tá? Mas existe uma inteligência muito grande nesses critérios de entrada do nosso robô, do fator de aceleração. Então agora é importante que você entenda um pouquinho do conceito do range, tá? Amplitude mínima é o range de entrada, tá? O valor mínimo da amplitude de 2 candles de referência para ele entrar, para o robô entrar. Já mostro para vocês um pouquinho o que é o candle. Então, nesse caso aqui eu coloquei 1 como amplitude mínima, né? E amplitude máxima eu coloquei lá 20. Vou pegar um exemplo aqui de 2 candles qualquer, tá? Tá nos 5 minutos, não tem nada a ver com isso, é só para vocês entenderem com o tempo, é só para vocês entenderem um pouco a formação do range. Vou pegar o candle maior aqui, vocês vão ver que ele está formando um range da máxima e a mínima de 28 pontos, range grande pra caramba, né? Beleza, mas só para vocês entenderem o conceito. Então eu vou marcar aqui a máxima, marcar também a mínima, tá? Desse range. E aí em rosa estão os alvos, porque o nosso robô, dependendo de como você configura, pode ou não fazer inversão, tá? Mas só para vocês entenderem, o alvo, ele é mais ou menos não, ele é bem do mesmo tamanho do range que foi marcado, tá? E se inverter, ele vai buscar um alvo também do mesmo range, obedecendo à volatilidade do mercado, beleza? Então começou a operar, ó, deu entrada. Ele deveria buscar o alvo lá em cima, só que deu ruim. Ele fez a primeira inversão aonde? No ponto onde era o nosso stop. E aqui ele entra mercado, fazendo essa volta, tá? Então marcou um range para cima, não foi, aí ó, mais ou menos 25 pontos. E para baixo também, 28, né? O mesmo range, tá? Então, como não deu certo para cima e ele entrou por um fator relevante, tá? Aí ele fez o trade inverso para baixo. E o stop ficaria no mesmo lugar onde deu o start para você anterior. Ó, ele subiu, tentou ir até lá perto do stop, mas não pegou, tá bom? E aí o trade continua e ele ainda não pegou, né? Paciência. Aí sim, aí ele pegou. Na verdade, assim... provavelmente no real ele teria pego você já, no simulado pessimista não, no simulado otimista pegou agora, tá? Então o range é isso, é um determinado número de pontos de acordo com o trade. Perceba, aí foi um range de 28, como eu marquei ali, que eu estava mostrando para vocês, que olha, pode ser um range entre 1 e 20, o robô não entraria, porque ele não estava autorizado a entrar num range com maior do que 20 pontos, e aí estava com 28 pontos, ó, dá uma olhada, tá vendo? De 1 a 20. Se eu tivesse marcado de 1 a 30, ele entraria, significa que qualquer range entre 1 e 30 poderia entrar, foi o que aconteceu, tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha com reversão, eu não quero um range menor do que 3, tá? Porque quando ele inverte a mercado. Então, eu quero um range pelo menos de 3 pontos ou 2,5 se for uma única reversão, tá?
para operar, porque pensa comigo, 2,5 pontos, ele entra, daqui a pouco ele inverte só a virada de mão dele e vai fazer com que sobre pouco range de ganho para a gente, tá? Então, quando que eu coloco um range menor de entrada? Quando eu não faço uma reversão, eu quero só que ou é ganho ou é loss, aí sim, aí beleza, eu posso pôr um range pequeno de 1, pode começar até com 1. Então aqui eu estou dizendo o seguinte para ele, num range entre 1 e 9 se acontecer, tá? Entre 1 e 20 se acontecer, você pode entrar, tá? Se for com um range de 22 ele não entra, se for um range de 17 ele entraria. Agora eu coloquei 1 e 9, estou dizendo o quê? Se formar um range com mais de 10 pontos dentro dos parâmetros fechados do robô, não entra, mas menos de 10 pontos entra. E agora, 14, se fizer um range de 15 não entra, mas se fizer um range de 13 entra, tá bom? Então, e entre 1 e 14, mas aí tá sem reversão, tá? Outro detalhe que a gente tem aqui é o horário, né? Que você escolhe o horário que você quer começar a operar, o horário de referência, tá? Aqui veio o default 10h30, eu gosto de horários como 9 horas da manhã, é um que eu sempre, né? Eu gosto bastante, muitos robôs estão às 9, porque tá com bastante volume de dinheiro, começou a operar. Eu gosto quando o mercado está mexendo, tá? 10 horas é um bom horário também, né? Por volta de 10, não pode ser 10h01, 10h02, 10h03, porque é a abertura do mercado brasileiro, né? Então, mini dólar e dólar abrem às 9, o mercado brasileiro abre às 10 e 10h30, por volta de 10h30 é interessante, que é quando abre o mercado norte-americano. Ou seja, são momentos em que há movimento, tá? Momentos em que há forças relevantes atuando. Pode acontecer de não ter a formação e seu robô não operar no dia, seja por range ou algum outro fator interno do robô, tá? Critérios de saída, perceba, eu coloquei aqui como amplitude máximo 14, eu vou mudar aqui, eu coloquei como entrada de 1, amplitude máxima de 14. O que eu sugiro para você colocar aqui no critério de saída? Você poderia pôr 14, que é o mesmo número, mas o legal é colocar 13. O que significa isso? Lembra que eu mostrei para vocês o simulado pessimista? O que acontece quando você coloca 13? Se ele bate no 14 e não te pega na fila na vida real, você está dizendo para ele que se ele fizer 3 pontos, ele pode ir embora para casa. Então ele vai pegar o ganho mesmo que não tenha pegado a sua fila, com menos ponto do que 14. Se eu coloco menos do que 10 na amplitude máxima, eu sugiro que em vez de 1 ponto abaixo no critério de saída, você coloque meio ponto abaixo. Então estava lá 9,5, coloquei 9 no critério de saída. Acima de 10 pontos, pode ser 1 ponto abaixo. Tá 18, aí coloca 17. E acima de 20 pontos, aí se põe 1,5 ponto, tá? Então nesse caso aí que eu estou colocando 23 pontos, eu colocaria 21,5 pontos. Significaria o quê? Quando ele chegasse ali no 21,5, 22, ele tentaria sair, tá? Pode perder um pouquinho, R$250, R$500, mas não necessariamente ele precisaria pegar os 23 pontos inteiros, porque às vezes acontece de tocar e não te pegar e volta tudo, e você não quer isso que aconteça. Então, meio ponto a menos, tá? 1 ponto a menos ou 1,5 ponto a menos acima de range de 20, que eu nem sugiro muito, tá bom? Aqui critério de reversão, que você já está mais familiarizado, é mais tranquilo, tá? Você pode escolher sem reversão, e aí lembra, o range de entrada, o primeiro parâmetro pode ser pequenininho, acima de 1, 1,5, principalmente para mini dólar também, tá? Porque acontece no mini dólar, parâmetro de range 1, 1,5, aí vale. E aí você pode escolher com uma reversão, com 2 reversões, e aí busque ranges maiores, tá? Não dá para pôr 2 reversões com 1. No mínimo 2,5, 3, tá? Eu indico 3 para 2 reversões, 2,5 para uma reversão e a partir de 1 para sem reversão, porque aí não faz diferença. Se ele fizer a reversão, o que não vai fazer é stop. Então, se você estiver trabalhando um ganho de range pequenininho, vai te dar o stop e tudo certo, você não vai estar invertendo, tá? Então, com uma reversão, de novo, 2,5 acho que tá justo. Beleza? Pro menor range que você pode operar, né? Que vai de 2,5 até 9,5, nesse caso que a gente configurou assim, beleza? Às vezes pode parecer um pouco complicado tudo isso que eu estou te mostrando, mas olha os robôs do placar, copia e cola, que você vai sentir como que eles se movimentam. Horário final para zerar a carteira. Olha, não são trades longos aqui no dólar, então eu não gosto de ficar muito tempo posicionado, tá?
O que acontece? Se eu entro num trade às 9, eu quero que ele saia até umas 11 horas, 11h30 no máximo, tá? Aqui tá um trade que começou às 10h30, pô, na hora do Dow Jones, né, meio-dia, 1 hora, ele já saiu. Se não saiu, tá muito de lado. Então, como parâmetro de segurança, eu coloco umas 2 horas, 2h30, 3 horas no máximo, tá? Depois do momento de entrada, tá? E eu clico ali apenas Day Trade, né? Porque a gente está fazendo Day Trade, tá? Então ali, se você colocar mais para tarde, 12h55, eu coloquei aqui 4h45. Lembrando que hoje o dólar fecha por volta das 6, tá? Mas muitas corretoras, algumas não deixam você estar posicionado em Day Trade no finalzinho do pregão. Então dá uma olhada aí com a sua corretora extra. Como eu deixei 9 horas, 11h30 tá mais do que suficiente caso não tenha encerrado o trade. Detalhe importante, se por um acaso ele não entrou no trade pelos parâmetros até as 11h30, não entra mais. Nesse dia, pelo menos. Stop diário de perda. Você pode colocar o limite de loss e pode colocar o limite de ganho. Eu vou falar mais profundamente em outro vídeo mostrando isso, mas eu quero mostrar para você. Ó, se eu estou operando sem reversão entre 1 e 9,50, sem reversão, ó, cada 4 pontos do dólar, R$1.000, só para ficar fácil de você fazer a conta aí, tá? Então ali tá mais ou menos para R$3.000, né? O máximo que vai perder nessa operação, no range de 2,5. Então eu vou colocar aí meu stop de ganho com 1.250. Isso significa o quê? Se chegar em algum momento o trade a estar ganhando 1.250 ou R$1.000, ele vai parar o trade na hora. E pode ser que quando ele pare o trade, tá? O preço volte um pouquinho e você veja que você fez R$750 de lucro, ou pode ser que até suba um pouco, tá? Porque ele vê que deu 1.000 e aí depende do que o mercado está acontecendo, ele vai mandar a ordem de saída do stop diário de ganho, tá bom? Eu vou falar mais profundidade sobre isso depois, aqui a ideia é só para que você tenha um panorama geral. E o stop diário de perda? A mesma coisa, se bater determinado valor nesse robô específico, tá? Você vai parar o jogo. Então, de novo, vamos ver aqui, ó, tá com 9,5 pontos, né? Deixa eu deixar redondo, 8 pontos, dá R$2.000. Então, para não deixar justinho em cima, tá? Você pode colocar um valor um pouquinho a mais, sem reversão, tá? Então, coloquei aí R$3.000, como que? O robô já vai ter o stop dele, tá? Dentro do range. Ele não vai, em geral, ele não vai perder mais do que R$2.000, mas coloca como um fator de proteção, coloca um pouquinho a mais no stop de perda e tá lá, porque vai que estava sem liquidez ali na saída, pulou um nível, tá? E aí a sua ordem ficou pendurada lá. Esse valor máximo de stop de perda é uma proteção para você. Assim como eu também sempre digo, tem um valor máximo de perda dentro da sua corretora. Fala com o seu assessor e fala, olha, calcula o número, né? Se chegar em tantos R$1.000 de perda no meu dia dentro da corretora, por favor, corta todas as operações, tá? Bom, mais um fator de segurança. Agora é salvar, tá? Aqui você salvou o robô, dá um duplo clique, sucesso, e aí simplesmente dá o play. Ele vai estar rodando, nesse caso no simulado, e você vai poder começar a acompanhar os resultados desse robô que a gente criou, que é o teste 1, tá? No robô DOL cheio, beleza? E aí os parâmetros, se você clicar, vão estar todos lá. Patrimônio que a gente colocou no início de 25.000 para ele operar, e todas as ordens, enfim, todas as informações vão acontecendo conforme o robô vai simulando no dia a dia. Lembrando que ele opera uma vez por dia, o robô DOL 2.0. Valeu!